queridas e queridos! No vídeo de hoje eu vou falar os meus insights, sacadas e inputs deste livro maravilhoso que é As 5 Linguagens do Amor. Um livro que eu recomendo para todo mundo, não só para cônjuge, porque aqui tem a ver bastante com casais, mas é um livro que fala sobre amor e como entender a sua linguagem primeiramente e das pessoas com as quais você se relaciona. Então serve para o amor romântico, mas serve também para o amor pai com mãe, irmã, amigos. Então roda a vinheta pra gente adentrar no amor. Esse livro, ele é incrível e desde que eu li, mudou bastante a minha forma de ser e entender também algumas questões. Bom, basicamente, Gary Chapman é um terapeuta, né, de casais, e ele foi, ao longo dos anos, trabalhando com muitos casais. Ele identificou que existem 5 linguagens do amor e que os conflitos, né, muitas vezes, e desentendimentos dos casais eram por causa de linguagens diferentes do amor. Algumas pessoas, né, se sentem amadas de uma maneira e outras de outras. E algumas pessoas demonstram amor de uma maneira e outras, né, de outra forma. Então, entender esse dar e receber, né, do amor, para que você esteja falando a linguagem da pessoa, né, que você ama e também das outras pessoas que também têm relações com você, é fundamental. Então, assim, virou uma chave e eu já li esse livro há alguns anos e, assim, é realmente uma premissa de uma relação saudável, então, da saúde emocional e relacional / social saudável, é entender as 5 linguagens do amor. Porque o amor é uma das necessidades humanas. Então a gente tem essa necessidade de se sentir amado, de se sentir acolhido. Então, fora que, né, o amor é a energia mais curativa que existe. Então, basicamente, tudo é amor e amor é o todo. Então, entender isso fica mais fácil. Por quê? Se você está falando, né, uma linguagem diferente, por exemplo, né, ou da pessoa, né, que você convive, marido, mulher, esposa, ou de alguém até que você convive bastante, muitas vezes é que nem a língua, né? Então, assim, é uma linguagem. Então, por exemplo, né, eu falo português, moro no Brasil atualmente, e se eu for tentar falar, por exemplo, com um chinês, eu não entendo mandarim por hora. Então, assim, a gente vai conseguir se comunicar? Vai, mas vai chegar uma hora que essa comunicação não vai estar tão fluida e não vai estar tão legal. Isso se aplica às linguagens do amor. Se você tem uma linguagem e a pessoa tem outra, é como se vocês estivessem falando línguas diferentes. É claro que dá para se comunicar, mas vai ter, às vezes, ruídos, vai ter desentendimentos, vai ter que, né, fazer sinais, gestos. Então, além disso, é importante entender que na própria linguagem existem os dialetos. Então, assim, né, português tem vários sotaques, dependendo da região que você vem aqui no Brasil. Então, também tem isso, né? Além das linguagens, existem os próprios dialetos dentro. Então, cada linguagem tem as suas características e é óbvio que também vai depender da personalidade da pessoa. Mas as 5 linguagens são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviços e toque físico. Então, basicamente, ele mapeou que as pessoas, né, têm essas 5 linguagens. Então, foram estudos de longos períodos com uma quantidade de pessoas bem grandes. Então, basicamente, o que são essas linguagens e como isso se aplica no dia a dia? A linguagem, por exemplo, número 1, palavras de afirmação.
Então tem pessoas que se sentem amadas quando você faz, por exemplo, um elogio para essa pessoa, quando você dá uma palavra de incentivo. Então, por exemplo, você está muito linda, muito lindo hoje. Pode contar comigo. Adorei quando você fez aquilo. Basicamente, tem bastante a ver com palavras ou de elogio, ou de incentivo, ou até mesmo palavras de encorajamento. Então, tem pessoas que, se não tem essa linguagem, né, suprida, e se for uma das primeiras linguagens, porque todo mundo tem uma linguagem que é a principal, e muitas pessoas têm duas, por exemplo, eu tenho duas, e as outras às vezes são secundárias, ou então em algumas pessoas nem é tão relevante. Então até no final do livro aqui tem um teste, né, pra fazer. Então nesse teste aqui dá de ver, através de algumas questões que ele coloca, qual é a sua linguagem, né? Então aí dá pra mensurar. Ou então mesmo na própria minha fala aqui você já vai começar a identificar e pensar, opa, eu acredito que eu sou essa linguagem. Pessoa com quem eu me relaciono é talvez a outra linguagem. Então dá pra também ter uma noção. Mas voltando aqui, palavras de afirmação. Então, basicamente, se você não dá palavras de afirmação para uma pessoa que tem esta linguagem, essa pessoa não vai se sentir amada. Então, amar, né, também é uma escolha, né? É uma escolha diária. Então, quem não tem essa linguagem suprida, às vezes, quando a pessoa também não reconhece, né, não fala toda hora, ela não se sente amada. Então, por mais que a pessoa, às vezes, mas eu faço de tudo, mas, né, eu ajudo em um monte de coisa da casa, mas eu faço isso. Mas se não tem, por exemplo, essas palavras de afirmação, a pessoa não vai se sentir amada. E aí vai ter aquela controvérsia de dialetos e de línguas, então um vai estar falando alto, vai falando Z. Então, às vezes acontece até mesmo num casal, mas, né, eu ajudo um monte, eu faço tudo, dou presente, e parece que nada satisfaz, porque talvez, né, a linguagem que você esteja usando é diferente da linguagem com a qual a pessoa se sente amado. Então, com certeza vai haver esses ruídos. Então, palavras de afirmação é a primeira. A segunda linguagem é a linguagem de presença plena, que na verdade é tempo de qualidade. Então, uma linguagem de tempo de qualidade é uma pessoa que preza pela atenção plena, pelo olhar no olho, por diálogo, né, por fazer atividades com a pessoa. Então, por exemplo, eu, Hannah, tenho essa linguagem como bastante preponderante. Então, pra mim, quando eu estou com uma pessoa que eu amo, eu gosto de ter e dar também uma atenção plena. Então, sem celular, sem televisão. Então, é claro que às vezes você vai estar assistindo algum filme, alguma questão, um jogo, sei lá, com a pessoa. Mas essa presença plena faz parte do tempo de qualidade. Fazer atividades que a pessoa goste. Então, por exemplo, sei lá, passar tempo na natureza, fazer um esporte. Então, sem nenhuma outra interferência. Então, por exemplo, às vezes as pessoas ou até mesmo o casal pode estar juntos fisicamente, porém não estão tendo tempo de qualidade. Então não estão tendo atenção plena, não estão sabendo ouvir e falar, né, trocar diálogos mais profundos, né, tendo aquela concentração ali no momento presente, no aqui e agora. Por exemplo, pra mim, se a pessoa tá fazendo alguma coisa enquanto eu tô falando, ou se na conversa tá mexendo no celular, pra mim não configura um tempo de qualidade. Então eu vou ficar #chateada, porque essa é uma das minhas linguagens do amor. E aí, muitas pessoas estão juntas, né, fisicamente, mas não tem esse tempo de qualidade, o que é totalmente diferente, porque o tempo de qualidade, ele cria memórias, né, memórias afetivas. Então, pensando que o amor, justamente, ele é uma necessidade de nós como seres humanos, né, necessidade de ser amado e de amar também, que é uma questão que permeia as nossas relações. Então, uma pessoa com linguagem de tempo de qualidade, ela vai prezar realmente, às vezes, não estar toda hora com você, porém ter atividades que você gosta. Então, vamos acampar, sei lá, vamos, né, fazer alguma atividade e também tá ali 100%.
Então não é, tô falando contigo, mas falando com outra pessoa, tô no celular, peraí que eu tô vendo alguma coisa. Então, ter esse tempo de qualidade. Então, é essa a segunda linguagem do amor. E às vezes, se você não está, né, por exemplo, feliz num relacionamento e você tem essa linguagem do amor preponderante, provavelmente você vai se queixar que, não tá fazendo muitas atividades comigo, não tem tempo pra mim, sempre tá dividindo, né, a atenção. Então é bem importante estar atento, atenta, se é essa a sua linguagem e se as pessoas com os quais você convive têm essa linguagem. A linguagem número 3 é a linguagem de presentes. Então, tem gente que tem essa linguagem, que gosta de receber presentes, né? Na verdade, todo mundo gosta de receber, porém, quem tem a linguagem presente se sente amada ou amado quando ganha presentes. E aí, vai da criatividade, né? Não precisa ser um presente caro, necessariamente, né? Pode ser, por exemplo, um presente mais simbólico, faz um coraçãozinho no papel, escreve eu te amo, entrega, enfim. E muitas pessoas, elas se sentem amadas quando ganham presente. Então, pega uma rosa, né, no meio, enfim, que achou no chão, né, de preferência não arranque, enfim. Uma questão nesse sentido. Então, por exemplo, se você tem essa linguagem do amor, você vai adorar receber presente. Às vezes você adora dar presentes também. Esteja atento, atenta, por exemplo, nas suas relações. Então, como eu falei, tanto pode ser cônjuge, tanto pode ser, por exemplo, alguém da sua família. Então, a sua irmã ama receber presentes. Então, a linguagem do amor dela é presentes. Então, às vezes vale a pena fazer uma surpresa, fazer alguma questão assim. E aí, novamente, se você, por exemplo, tem a linguagem de presentes e você tá num relacionamento que você não recebe presentes, você não vai se sentir amado. Porque é como se também fosse um tanque. Então, o autor até fala isso, né? Que tem o tanquezinho de amor. E cada um, justamente com a sua linguagem, vai ser nutrido de alguma maneira. Então, se você não recebe esse tanquezinho de amor, você não vai se sentir amado. E aí, às vezes, pode acontecer ressentimentos. E aí a pessoa vai falar, meu Deus, mas né, às vezes vai achar até que não ama mais a pessoa, ou a outra não vai se sentir amada. Então, realmente, não vai ser uma relação saudável. Justamente porque o ideal é que esse tanquezinho sempre esteja nutrido, de um lado ou de outro, né? Porque uma relação são duas partes, né? Então, que na verdade formam um todo. Então, assim, não é só um nem é só outro. São as duas questões, né? As duas pessoas que importam. Então, essa é a linguagem de presentes. Inclusive, cada capítulo, o autor, ele propõe ações, né, práticas para cada uma dessas linguagens. Então, é bem interessante. Então, se você, né, entender primeiro, identificar a sua linguagem, identificar a linguagem da pessoa com qual você convive e depois, claro, fazer ações práticas para sempre nutrir, sempre deixar o seu tanque e o tanque da pessoa com a qual você está se relacionando cheios. E aí vamos para a quarta linguagem do amor, que é atos e serviço. Então é bem interessante, por exemplo, que a minha mãe tem essa linguagem, que é o quê? Levar o lixo, ajudar na cozinha, ajudar nas compras. Então, é a pessoa que gosta de realmente ter esse atos e serviço. Então, fazer alguma questão, né, lavar roupa, enfim, cortar grama. Quem tem essa linguagem do amor gosta que a pessoa faça essa linguagem. Então, não é uma das minhas linguagens principais, mas, por exemplo, eu identifiquei que na minha mãe é essa linguagem. Então, ela gosta quando a gente faz alguma coisa, né, relacionando a casa, né, que ajude ela nesse sentido. Então é bem interessante isso. E aí, é claro, se você tiver essa linguagem, você vai gostar que a pessoa faça as questões para você, né, que lhe ajude, ou até mesmo faça uma massagem, enfim, alguma questão nesse sentido. Na verdade, massagem já conecta com a última linguagem, mas quando a pessoa que tem essa linguagem, às vezes ela vai querer ajudar a levar os filhos no colégio, a trocar fralda. E aí, se por exemplo a parceira ou parceiro não ajuda nesse sentido, essa pessoa ela não vai ter o seu tanquezinho cheio. Então ela vai estar ao contrário, vai estar vazio. E aí às vezes vai acabar tendo essa incompatibilidade na linguagem, que nem eu falei, esse chinês com, né, falando com português e que chega uma hora que as coisas não vão. Então é bem interessante essa linguagem. E por último, e a quinta linguagem é o toque físico.
Então o toque físico, o nome já diz, né? O toque, ele possui um caráter de proteção, segurança e, diferentemente dos outros sentidos, o toque físico, ele é sentido em várias partes do corpo, então tem várias formas de estimular. Então pessoas que têm essa linguagem do amor, elas gostam de abraço, de carinho, e não é só sexo também, são várias formas de toque físico. Então às vezes, por exemplo, a pessoa tá sentada, então, né, encosta a mão ali, passa e faz uma cosquinha, enfim, né, são formas da linguagem do toque físico. Então é uma linguagem que quem tem essa linguagem sente bastante quando, por exemplo, a pessoa tá fria, a pessoa tá distante, então tem pessoas que reclamam, porque é justamente bem provável que essa pessoa tenha a linguagem do toque físico, e se a parceira ou parceiro não está nutrindo esse tanquezinho, a pessoa sente esse distanciamento. E aí, na verdade, acontece aquela questão que às vezes um vai ficando estranho, o outro vai ficando estranho, e os dois vão ficando estranhos, e todo mundo fica estranho. Então essas são as 5 linguagens do amor. Então, recapitulando: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos e serviços e toque físico. Então o autor, ele destrincha, né, melhor essas tanto as linguagens quanto os dialetos das linguagens. Também dá a opção de fazer esse teste no final, que nem eu falei, para você saber a sua, enfim, das pessoas. E também dicas práticas para sempre nutrir esse tanquezinho, né, do amor sempre cheio. Então é um livro que vale super a pena. Eu acredito que para todas as relações, que nem eu falei, não só para o amor romântico, entender a sua linguagem, entender a do outro, vai ajudar em até algumas questões de conflitos muitas vezes, porque às vezes, por exemplo, se uma pessoa de palavra de afirmação e a outra é do toque, aí às vezes, por exemplo, se a pessoa não fala palavras de incentivo, de afirmação, de elogio, e a outra pessoa, por exemplo, né, tem mais o toque físico, só que é o toque, essa pessoa que não está recebendo essas palavras de afirmação, ela vai começando a se sentir ressentida, vai se afastando. E a outra do toque físico acha que tá fazendo, né? Não, mas eu tô, né, tocando, eu tô, enfim, me dedicando. Só que, na verdade, a outra precisa de outra demanda. E isso é muito interessante nas relações, porque cada um é diferente, tanto nas linguagens. É muito raro duas pessoas, por exemplo, até num casal, que tenham a mesma linguagem, acontece, até mesmo na família, tem partes, né, da família que tem linguagens parecidas e outras não, mas quando você nutre relações saudáveis, você entende a sua linguagem, entende a linguagem da outra pessoa e procura falar a linguagem dela e ela falar a sua, justamente, né, porque o amor também é um ato de dar e receber. Então esse fluxo de dar e receber é importante que ele esteja em harmonia e equilíbrio. Super recomendo esse livro, super recomendo fazer o teste, super recomendo refletir sobre a sua linguagem e sobre das pessoas com os quais você convive. Foi realmente um divisor de águas e que abre realmente a mente para entender também que somos seres sociais e somos seres relacionais. Então, as relações humanas, elas são essenciais para a nossa vida, né, para a nossa existência humana. E quanto mais essas relações forem saudáveis, mais a gente consegue ser feliz em todas as áreas, porque muitas vezes um relacionamento, seja ele qual for, que não esteja tão legal na sua vida, isso vai acabar impactando em todas as outras áreas e papéis da sua vida. Mas é isso, as 5 linguagens do amor. Gary Chapman, várias sacadas, vários insights. Eu espero que, se você tem interesse, leia, mas se não, volte o vídeo e entenda as 5 linguagens. Aproveite para melhorar a sua saúde relacional e a sua saúde emocional, nutrindo relações saudáveis. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Me deixa nos comentários. Eu já li as 5 linguagens do amor, eu sei a minha linguagem. Quando também a gente se autoconhece, quanto mais a gente se entende em vários níveis, mais a gente toma decisões e a gente vive de forma alinhada com a nossa essência. E é isso. Beijos de luz com muito amor e até o próximo vídeo. Tchau!